É falar que vai fazer dieta que parece que o bolo de pote da moça do serviço fica muito mais gostoso, muito mais irresistível, né? Eu sei que todas as vezes que você começa a fazer uma dieta, que você fala que não, agora vai, agora eu vou fazer tudo certinho, você no fim do dia que você disse que ia começar a dieta, ou no máximo ali na sexta-feira, quando dura muito, né? Você já tá se entupindo de doce, porque parece que, ai, aquilo te chama atenção, de jeito que você fala, ai meu Deus, eu preciso comer, né? Existe uma explicação, duas na verdade, que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo, do porquê que isso acontece. Não é coisa da sua cabeça. Realmente esse fenômeno acontece, é um fenômeno fisiológico e psicológico que acontece no seu cérebro, que torna o doce muito mais doce quando você está de dieta. Eu sou Cássia Milanios, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender a parar de usar a comida como forma de aliviar suas emoções, a ativar sua identidade magra e a emagrecer de acordo com os seus ciclos femininos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai ter duas partes. A primeira, qual que é a fisiologia do que faz o seu cérebro ficar muito mais aguçado, atiçado para o doce, enquanto você faz dieta. E a segunda é a função psicológica da escassez. O porquê que quando você tira o alimento, parece que ele fica mais gostoso. Então vamos para a primeira parte, que é a questão fisiológica. Quando você começa a fazer dieta, o seu corpo ele entende isso como um estresse. A restrição calórica, a restrição de alimentos, a restrição de forma geral é entendida pela nossa fisiologia como um fator estressor, pela forma mesmo como a gente se adaptou ao longo da vida humana aqui na Terra. Quando a gente tinha disposição de comida ao nosso redor, a gente entendia aquilo como algo muito bom, porque a gente garantia a nossa sobrevivência assim. E quando você tira a comida, o seu corpo ele vai reagir da mesma forma como ele reagia há anos e anos atrás, com desespero. Então, qualquer microsinal de possibilidade de comer aquilo que ele não tem à disposição, o seu corpo ele vai reagir àquilo. É uma questão fisiológica. É importante que você entenda que não é simplesmente uma questão de força de vontade, uma questão de vergonha na cara, como algumas pessoas gostam de pensar. É uma questão fisiológica mesmo, você está indo contra um instinto natural do seu corpo. E o que acontece quando o corpo está sob estresse? A ativação simpática. O seu sistema nervoso ele é separado em duas partes principais, a simpática e a parasimpática. Eu explico bastante sobre isso nos vídeos em que eu falo mais sobre o nervo vago, que eu vou deixar aqui a playlist para vocês assistirem depois. Na ativação simpática, você tem ali a ativação de luta ou fuga, onde o cortisol, a adrenalina são hormônios que regem essa ativação. E na parasimpática você tem ali descanso e digestão, uma sensação de relaxamento, de calma, que é quando você está, por exemplo, dormindo, está num momento de descontração. Acontece que, quando você está sob estresse, e vamos supor que você seja, então, uma mulher que é muito tarefada, que já vive um estilo de vida estressante, que é a maior parte dos casos que chegam para mim, né, das mulheres que chegam, elas são mulheres que estão sobrecarregadas, que estão assim, até o talo de coisa para fazer, que não tem tempo para nada, que não consegue descansar, que não dorme direito, que não regulariza o ciclo, enfim, aquele caos de estresse até a tampa, e essas mulheres elas ainda querem fazer dieta para emagrecer. Então vamos pegar esse cenário, né? E aí o que elas fazem? Elas tiram carboidrato, tira doce, tira isso, tira aquilo. E o corpo que já está estressado, já está com cortisol elevado, ele vai ficar ainda mais estressado. Parece contraintuitivo pensar, mas num cenário desse é mais importante que você nutra o seu corpo, que você dê descanso para ele. Às vezes nem é fazer uma dieta ultra mega restritiva, mas sim você ir aos poucos para que você tire o seu corpo desse estado de emergência, desse estado de ativação simpática. Porque o que acontece nesse estado de ativação simpática é que seu cortisol ele se eleva, e cortisol elevado é extremamente prejudicial para o seu emagrecimento e para a sua saúde como um todo, na verdade. Isso porque o cortisol ele é o hormônio de ativação. O cortisol ele não é ruim, tá? Cortisol ele é muito importante para a nossa saúde. É o hormônio que faz a gente levantar da cama e viver, né? Se você não tivesse cortisol, você ia estar se arrastando pelos cantos o dia inteiro. Só que o cortisol, ele é um hormônio que tende a disparar em nós esse estado de ativação, e quando ele está em excesso, quando ele nunca é regularizado, quando ele nunca baixa, quando ele não
está operando no seu ciclo natural, que ele sobe de manhã, desce à tarde e tem essas flutuações normais, imagina que você tá assim o tempo inteiro, pá, ligadona, cortisol tá sempre muito alto. Isso vai fazer com que a sua glicemia se desregule, porque o cortisol ele faz com que a sua glicemia nunca se abaixe. Porque pensa só, se você precisa sair correndo ou lutar contra um leão, que é o que o cortisol acha que você vai querer fazer a qualquer momento, ele precisa manter a sua glicemia, ou seja, o açúcar no seu sangue sempre alto, para que os seus músculos tenham recurso, tenham energia para reagir. Só que na prática não é o que acontece de fato, porque você tem essa ativação do cortisol por conta do estresse e você não usa seus músculos, porque geralmente você vai ter essa ativação e você vai estar sentada. Você não vai estar utilizando a glicemia que o cortisol disponibilizou para você. E onde que isso vai ser estocado? Na sua barriga, que é a famosa barriga de cortisol, que é aquela barriguinha bem redondinha, aquela barriga difícil de sair, às vezes você até emagrece em outras áreas do corpo, mas a barriga ela mantém o formato dela. Tem várias questões envolvidas, mas uma delas é essa ativação do cortisol. Além disso, o estado de estresse crônico também altera o funcionamento dos sinais de fome e saciedade no seu cérebro. A tendência é que você sinta muito mais fome e muito mais vontade de comer alimentos doces. Então, olha que loucura! Você já está estressada, você vai lá fazer uma dieta que é mais um estressor, você vai tirar o alimento que você mais sente vontade por conta do estresse. Olha que bagunça que vai virando isso. E o que você vê por aí falando sobre emagrecer? Ah, fecha a boca, corta o doce, corta o carboidrato, sendo que na verdade é exatamente isso que o seu cérebro está buscando. Porque o nosso cérebro ele funciona basicamente com glicose, ele consome em torno de 20 a 25% da energia do nosso corpo. É muito, nosso cérebro gasta muita energia, ele é muito caro pra gente. E ele não funciona com gordura, ele só funciona com glicose, com carboidrato. E aqui o que você faz? Tira o carboidrato, que é basicamente a única fonte de alimento do seu cérebro, dos seus neurônios. Então você tira, achando que tá abafando, vai dar tudo certo, você fica estressada, fica irritada, aumenta ainda mais o seu cortisol e a hora que você explode, você vai comer o quê? Não é um prato de salada, né? Você vai comer o doce que você tava se segurando ali para se conter. Isso tem essa explicação toda fisiológica, você está adicionando um fator estressor em cima de algo que já está estressado, entende? Você já está estressada, você já está num estado de desnutrição funcional, que é quando você está ali com baixas quantidades de vitaminas e minerais, e você já está ali com o corpo mais ou menos capenga, né? Seus hormônios já estão ali um competindo com o outro, o cortisol já tá baixando a sua progesterona, já tá desregulando o seu ciclo, e você já não sabe nem o que tá acontecendo, você fala, meu Deus do céu, tô fazendo tudo certo, eu faço dieta, eu faço jejum, eu faço isso, faço aquilo, não emagreço, só engordo. Pois é, amada. Na verdade, você está fazendo o contrário do que a mulher deveria fazer para emagrecer. Porque você está mantendo o seu cortisol elevado, está mantendo sua glicemia elevada, está desregulando os sinais de fome e saciedade, fazendo com que você tenha mais vontade ainda de comer doce, como uma forma de compensar esse estresse. Então, o que você tem que fazer para regular isso tudo é você fazer manejo de estresse, principalmente antes de você querer fazer uma dieta de restrição calórica. Esse é um erro muito, muito crucial que as mulheres cometem quando elas vão querer emagrecer, principalmente quando elas não têm acompanhamento profissional, quando elas vão fazer uma dieta de internet ou da cabeça delas, que elas acham que, não, é só diminuir comida, é só cortar carboidrato, cortar doce, vai dar tudo certo. Em tese, isso pode favorecer algumas pessoas, isso é fato, né? Não estou dizendo aqui que dietas não funcionam. Elas funcionam, só que elas funcionam quando você tem capacidade de fazer aquilo. Quando o seu corpo vai receber bem aquela dieta. E nem é em todos os dias do seu ciclo, mas esse é um assunto para outro vídeo. Antes de você pensar em fazer a dieta, em cortar carboidrato igual uma louca, garanta que o seu sistema nervoso está regulado e que se você tirar esses alimentos ou você reduzir eles, não vai te deixar numa crise ainda maior. Então, qual que é o passo principal que você deve fazer antes, né? Tipo, passo zero, digamos assim, antes de pensar em qualquer dieta mais restritiva, é regular seu sistema nervoso. Tem vários vídeos aqui no canal com técnicas de ativação do nervo vago. O que é o nervo vago? Só para caso você esteja chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez. É um nervo que conecta o seu cérebro, aqui na base do seu cérebro, a todos os órgãos internos. Então é um nervo que passa aqui pela garganta, inerva aqui toda a região de garganta, coração, pulmões
e seus intestinos também, né? Estômago, intestinos. Tem um vídeo, inclusive, que eu falo muito sobre a relação eixo, intestino, microbiota, cérebro, que tem a ver com o nervo vago, que eu vou deixar aqui para vocês assistirem depois, caso vocês queiram. E o nervo vago, ele é esse nervo do parasimpático. É o nervo que, se você ativar do jeito certo, ele vai contrabalancear essa ativação simpática que você está tendo de luta ou fuga que está disparando o seu cortisol. Quanto mais você faz coisas que ativam o seu nervo vago, mais tranquila, mais relaxada você vai ficar. Então, quando você aprende a implementar no seu dia a dia momentos de relaxamento com práticas de yoga, meditação, humming, né, que é aquele murmurar, ou mesmo cantar, dar risada, coisas simples, né? Ou então as técnicas de ativação do nervo vago, que tem aqui nesses vídeos que eu deixei nessa playlist para você assistir, você vai começar a tirar o seu corpo do modo de emergência, desse modo de luta ou fuga, e vai fazer com que você consiga, então, ter mais estabilidade. Você não vai ficar mais tão desesperada assim por comida, porque você está suprindo o seu sistema nervoso sem a necessidade de associar comida. Você está dando descanso, você está aliviando suas emoções sem vincular a comida com isso, sem precisar da comida como uma ferramenta para regular suas emoções. A segunda parte desse vídeo aqui são os fatores psicológicos. E a primeira coisa mais importante de você entender é: você não está maluca. O doce fica mais doce. Quer dizer, não é que ele fica mais doce. A sua percepção fica mais aguçada sobre aquele doce quando você pode e quando você não pode comer. Tem um livro chamado As Armas da Persuasão, que é esse livro aqui, caso vocês queiram ler. É um livro sobre psicologia social e comportamento humano, que em tese você vai pensar, ué, o que isso tem a ver com emagrecimento, né? Por que a Cássia tá falando essas coisas? Mas tem tudo a ver com emagrecimento, porque livro sobre comportamento humano tem a ver com pessoas, e todo mundo aqui é pessoa, certo? Você é uma pessoa, sou uma pessoa, então isso aqui fala sobre a gente, sobre como funciona o nosso cérebro. E nesse livro aqui tem uma parte que ele fala sobre gatilho da escassez. Esse livro aqui ele fala sobre gatilhos, né, que motivam, que mobilizam o nosso cérebro a tomar decisões, a fazer coisas. Não é um livro de vendas, tá? Você deve estar achando que, nossa, é um livro de marketing. Não, é um livro sobre psicologia social, muito, muito bom, inclusive. Isso que vai ajudar você a entender muito os seus próprios comportamentos, tá? E nessa parte que ele explica sobre gatilho da escassez, ou seja, não ter um recurso, o autor dá um exemplo de um experimento que foi feito com biscoitos. Então separaram dois grupos de pessoas e deram ali para elas 2 potes de biscoito. Para um grupo, eles deram um pote com 2 biscoitos. Para outro grupo, deram um pote com 10. Aí eles queriam testar algumas coisas. Eles queriam testar assim: qual que vai ser a percepção daquelas pessoas sobre aquele biscoito? Era o mesmo biscoito, a mesma receita, igualzinho, a mesma bolachinha. Só que eles queriam saber se aquelas pessoas, se um grupo ia gostar mais ou menos, ou se eles teriam uma percepção diferente sobre aqueles biscoitos. E aí eles perceberam que o grupo que tinha, a primeira parte foi da jeitinho que tava, né? O que tinha 2 biscoitos gostou mais do biscoito do que o grupo que tinha 10, sendo que era o mesmo biscoito. Então, a percepção de ter menos já deixa o seu cérebro mais interessado naquilo. Olha que loucura. Isso explica muita coisa do porquê que quando você vai numa festa de aniversário, vai num rodízio, vai num não sei o quê, você quer comer tudo como se fosse o último dia da vida, porque você acha que não vai ter mais aquela comida. Você percebe, você tem uma percepção de escassez, você acha que aquilo ali não vai mais acontecer de novo, então você tem que aproveitar aquela oportunidade para comer. Esse é um típico pensamento compulsivo, que eu já falei bastante aqui no canal, e as minhas clientes todas, elas demonstram esses pensamentos compulsivos constantemente. Mas não acaba por aí, porque eles fizeram um segundo teste. Eles pegaram o grupo com 10 biscoitos e trocaram o pote. Colocaram o pote com 2. Disseram lá que eles deram o pote errado, colocaram o pote com 2 biscoitos. Aquele grupo que tinha 10 e agora tem 2, ele se interessou ainda mais pelos biscoitos. E veja só, eles não disseram que era mais gostoso, mas eles tinham mais vontade, eles tinham mais interesse. O cérebro dele se mobilizava mais em direção àquele biscoito que antes era abundante e agora é escasso. Isso aqui vai explodir a cabeça de vocês quando vocês entenderem desse coração, porque assim, enquanto você tem a comida à sua disposição, enquanto você pode comer o doce,
ele não é tão interessante. A partir do momento que você antes tinha e agora você se proíbe de comer, você vai querer comer. Assim, nosso cérebro é bizarro, assim, como ele funciona. Antes, quando você podia, você nem existia muito interesse, assim, ou nem era tão gostoso, às vezes você comia e nem tava com tanta vontade. É só você falar que vai fazer dieta, é só você botar na sua cabeça que agora você não pode mais comer, que aquele doce vai ficar irresistível, irresistível. Você vai sentir um desejo muito grande de comer aquilo como se não houvesse amanhã, e pode ser que você coma e nem goste tanto dele assim. Talvez o sabor nem fique diferente do que você achava que seria, mas você quer mais aquilo. Simplesmente para você suprir esse gatilho da escassez, suprir essa necessidade de ter, que o seu cérebro dispara diante de algo que antes você tinha e agora você não tem mais. É por isso que fazer dieta restritiva não funciona no longo prazo. Você deve estar aqui porque você já tentou várias vezes, tira aquilo, daqui a um tempo você vai estar comendo de novo, aí você fala, não, agora vai, aí você tira de novo, aí você volta a comer de novo, e vai girando essa bola de neve desse efeito sanfona, esse engorda, emagrece, que também não é nada bom pro seu metabolismo, né? Mas também não é bom pra sua cabeça. E eu espero que você tenha entendido que, sim, o seu cérebro tá pregando uma peça em você, de certa forma, né? E é uma coisa instintiva, todo mundo funciona assim. Não é porque, segunda-feira, e agora sim, agora vai. Não, seu cérebro vai continuar funcionando igual, você vai continuar com os mesmos gatilhos, ele vai continuar querendo mais aquilo que ele não pode ter. E assim, é isso. Você tem que aprender a lidar com o seu cérebro do jeito que ele é. Mas agora você deve estar se perguntando, ok, eu faço o que na minha vida então? Me acabo de comer doce e engordo cada vez mais? Não. O que uma mulher com uma identidade magra faz no cenário desse? Ela não se proíbe, ela não coloca uma barreira, ela não coloca um bloqueio sobre aquele alimento, se ela sabe que aquele alimento é muito chamativo para ela, tá? Isso também depende muito de pessoa para pessoa, porque o que pode ser muito chamativo para um pode não ser para outro. Isso vai depender muito do seu caso pessoal. Se você acha que um doce específico, ou às vezes depende de comida salgada, né? Para algumas pessoas pode ser. Mas se você acha que você não vai dar conta, se você não consegue ficar sem aquilo ali por muito tempo, então é melhor que você não coloque um bloqueio naquilo. É o que a mulher com a identidade magra ativada faz, ela não coloca um bloqueio. Ela pode comer de tudo, só que ela tem controle sobre a quantidade que ela come, frequência que ela come, ela sabe ponderar, ela sabe pôr o pé e tirar o pé, ela sabe entrar e sair das situações em que envolvem comida. Ela não se acaba naquela comida, porque ela não precisa daquilo. Ela sabe suprir as demandas emocionais dela sem usar comida para isso. Ela sabe regular o sistema nervoso dela sem usar comida para isso. Ela fez já um trabalho anterior que faz com que a comida seja apenas comida. Ela talvez nem se interesse tanto assim por comida, porque ela tem outras coisas mais legais para fazer na vida dela. Ela tem outros hobbies, ela tem outras fontes de prazer, que tem a ver com outro vídeo que eu já comentei aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards para você ver, que tem a ver com quanto de prazer você tem na sua vida também. Outras coisas que vão estar dividindo a sua dopamina, digamos assim. Porque se você só tem comida como forma de prazer, de descanso e de regular as emoções, então é a comida que vai ser. Seu cérebro vai utilizar o recurso que ele tem. Então, a mulher com identidade magra, ela tem outras armas no seu arsenal para lidar com os momentos de estresse, para regular o próprio estresse, para manter o corpo mais equilibrado. Esse talvez seria o passo mais importante. Então, a coisa mais importante que você faz para conseguir emagrecer com leveza de forma duradoura é você aprender a ativar a sua identidade magra. E você faz isso principalmente trabalhando na sua autoimagem, que é a forma como você se vê, o que você conclui de você mesma, o que você pode fazer. Tem muito a ver também com a utilidade inconsciente do peso, a utilidade inconsciente do descontrole alimentar. Tudo isso tem a ver com a identidade magra. Se você quer entender melhor como que funciona essa questão toda de identidade magra, o que é isso daí que você está falando, não estou entendendo nada, que vai complementar tudo que eu disse aqui. Mas antes de você ir para lá, comenta aqui o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou, se você teve algum insight e compartilha ele com mais pessoas que possam se beneficiar. Bora aqui pro próximo vídeo? Te espero lá!